No vídeo de hoje eu vou abordar um tema que faz parte do dia a dia aqui da Itália: preconceito. Preconceito com relação a mulheres, a estrangeiros e preconceito com relação aí aos brasileiros, brasileiras. Então, se você é brasileira, se você está aqui na Itália, me ajuda a falar um pouquinho sobre esse argumento que é algo polêmico, algo sério, mas aqui eu vou compartilhar com você o meu ponto de vista. Então fica comigo até o final desse vídeo. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre preconceito aqui na Itália. Eu quero saber, você que está aqui na Itália, que mora aqui, que está chegando agora, que já está aqui há alguns anos, me conta aí, você sente que existe preconceito com relação a estrangeiro, com relação a ser brasileira especificamente? Eu vou compartilhar com você aqui em base a casos, né, as situações que ocorreram comigo. Então, a minha resposta para você, Marta, você acha que na Itália existe preconceito? O preconceito é algo intrínseco que vem dentro de uma pessoa, né, de dentro, ou seja, não é a Itália que tem preconceito, são algumas pessoas e depende muito da região, em base à característica, como que é, enfim, a peculiaridade, como que é o estilo das pessoas naquela determinada região. E eu acredito que, por exemplo, os italianos do sul, eu não moro no sul, eu moro no norte da Itália, na província de Pádua, na região de Vêneto, então a pessoa é uma cultura mais fria. Então, logicamente, dependendo da região, muda a cultura. Eu já acho que o sul ele é mais acolhente, ele tem uma cultura mais próxima do Brasil, né? Então, interagindo com muitas pessoas que tiveram experiência, que têm conhecimento, que estiveram lá, em base a matérias jornalísticas, etc. Porque eu repito, eu pessoalmente não estive presente, não morei por nenhum momento no sul da Itália, mas eu creio que é já um aspecto que privilegia, é menos ocorrência que em base à cultura aqui do norte da Itália, tá? Então, por isso que eu gostaria que pessoas que estão espalhadas aí pela Itália, que narrasse a experiência ou algum momento, porque assim, eu tive vários casos pontuais, não dá para falar todos, ficaria um vídeo grande aqui, pesado, mas seja com relação a trabalho, quando eu cheguei aqui, eu sabia que não teria a mesma posição, né? Porque eu larguei lá o meu trabalho depois de 21 anos de trabalho, um trabalho estável, uma boa posição e etc. Eu larguei tudo aquilo por uma opção pessoal, vim para a Itália, né? Não sabia, não tinha domínio da língua, já chegando quase aos 40 anos, né? Mas eu não vim para me aventurar ou para colocar a mochila nas costas, falar, vou para o exterior para aprender outra língua, para ganhar, para juntar dinheiro, para trabalhar de qualquer coisa. São momentos de vida diferentes, escolhas diferentes, né? Eu falei, eu já fiz minha faculdade, minha pós, minha especialização, não tô mais com saco e vontade de estudar mais ainda, né? Enfim, e aí eu falei, deixa eu ver o que eu consigo de trabalho, não idealizando, pretendendo o que eu havia, que eu trabalhava no mercado corporativo, etc., mas ao menos algo que me rendesse feliz. E aí eu me deparei com umas respostas assim absurdas, né? Propostas indecentes. Então, mesmo fazendo um currículo, colocando todo o meu histórico, minha formação acadêmica, meu histórico profissional, porque você estudar uma coisa, você ter experiência profissional de anos é outra, né? Colocar uma foto, você se comportando bem, né? Ninguém colocou foto lá com um decote, nada, né? Enfim, e ainda assim você receber propostas indecentes que nada tem a ver com a proposta daquele currículo, né? Então aqui é um ponto positivo é um ponto específico, não positivo, aliás, negativo, ponto específico que eu senti logo no começo que eu cheguei aqui com relação a ser brasileira, com relação eu sinto, sabe? Dá para sentir no olhar das pessoas que existe o preconceito com relação a estrangeiro, né? Com relação a brasileira, né? Agora, depende também que tipo de estrangeiro. Eu não vejo que tem preconceito se é um inglês, se é um americano, se é um francês. Agora, né? Se é de determinados países subdesenvolvidos, pobres, etc., enfim, ou que são rotulados de alguma maneira,
Então, existe o preconceito, sim. Então, o Brasil ele está muito associado ao carnaval, à pobreza, à favela, né, ao futebol, né, ao futebol do passado, entendeu? Então, não mostra as coisas bonitas do Brasil, não mostra a tecnologia, não mostra o avanço do sistema bancário no Brasil, não mostra, por exemplo, quanto nós estamos na frente com relação à estética no Brasil, né? Então, a automação de tantas coisas, não mostra as grandes metrópoles, tanto com ênfase, né? A grande São Paulo, o Rio, a beleza do Sul, as belezas naturais que o Brasil tem. Não, mostram esses itens que eu mencionei. E isso vai entrando dentro, né? E eu interagi com vários italianos sobre respectivos temas, né? Enfim, sobre esses temas que são mostrados na televisão. Então, é aquilo que fica. A pessoa que é pobre culturalmente, que não teve a possibilidade, são muitos também aqui, de viajar e de conhecer outros países e até mesmo conhecer o Brasil, então ele compra o que ele vê. O que ele vê? Esse tipo de informação, né, que é vendido, da prostituição, das mulheres, da vulgaridade. Então, por que brasileiro? Ah, casou com brasileiro. Então, no dia do meu casamento, um amigo do meu marido, mas falou para ele, você tem certeza? Você vai casar com uma brasileira? Então, eu senti dificuldade com relação à questão de emprego, quando eu cheguei, né? Isso bem no início, porque são 15 anos, 14, 15 anos que eu tô aqui, já há anos e anos trabalho com a minha empresa, ou seja, para eu mesma, né? Então, enfim, de modo muito feliz, então nada é por acaso, mas quero dizer, no início eu tive essa questão com relação a trabalho, currículo, propostas indecentes, né? Com relação a ser brasileira, do meu marido, eu digo pro meu marido, como dizia minha mãe, ao meu marido, como dizia minha mãe, esse aí é homem com H maiúsculo, né? Para ter tido um posicionamento de não querer saber o que fala a família, o que fala amigos e etc. Porque existe, né? Inicialmente, enquanto as pessoas não conhecem aquela brasileira, aquela pessoa específica, o que vem primeiro? Casou com uma brasileira. É lógico, onde tem fumaça tem fogo, existe esse rótulo por conta de muitas brasileiras que aqui vieram e estão, né, de como se comportam, então, aonde tem fumaça tem fogo, e aí, enfim, tem histórico e tudo mais, mas a gente, poxa vida, é muito triste, né? Então, a questão de ser brasileira aqui. E do estrangeiro como um todo, porque a impressão que eu tenho é que na cabeça do italiano, um estrangeiro tem que estar abaixo, sabe? Ai, como que pode aquele estrangeiro lá estar com aquele carrão, ganhar tudo aquilo? Tipo, sabe? O estrangeiro talvez tenha que ser o coitadinho, tá num nível inferior. Pode ser um estrangeiro bem sucedido, ter um belo de um carro, estar bem, né? Ou uma formação acadêmica top. Não estamos falando do inglês, do francês, do americano, estamos falando dos outros estrangeiros, incluso brasileiras, né? Brasileiros, tá? Então é isso que eu sinto. Agora eu digo, eu estou numa região mais fria, com uma cultura específica, né? Assim como o Brasil é grande, como a cultura dos nordestinos são mais acolhentes e mais alegres, talvez, dos paulistanos, como o pessoal do sul, que queria aí, não sei, né? Que se fala que queria se separar de todo o resto, de fazer um Brasil separado. Por quê? Talvez se sentam também melhores do que quem mora no Rio, quem mora em São Paulo, ou de quem é do Nordeste. Então a gente estava em discussão uma vez com oh meu Deus, uns brasileiros amigos nossos que tem uma churrascaria, que eles são do sul, são super legais, divertidos e tudo. A gente ficou lá dentro da churrascaria, fechou e ficamos lá até 3 e pouco da manhã, e era só esse tema, né? E ele brincava, não, a gente tem que separar, a gente aqui, a gente se basta, né? E eu falei, pelo amor de Deus. Então, assim, ali tinha muita brincadeira, mas tinha muito fundo de verdade. O que eu quero dizer é que são culturas diferentes, né? Movidos por posicionamentos diferentes. E isso tudo que impulsiona ou não a pessoa a ter preconceito, se comportar de determinado modo com determinados estrangeiros, certo?
E eu digo, se você perguntar então para mim, Marta, com relação à Itália, tem preconceito? Não é a Itália. Tem muitos italianos, sim, e principalmente dependendo da região. Então eu não tive tão boas experiências, seja com relação a trabalho, seja com relação quando eu ingressei na vida do meu marido, né? Inicialmente até que as pessoas me conhecessem, né? Então aquele primeiro momento. E aquele negócio depois de você estar bem, as pessoas vão lá assim, te olham assim, sabe? Como assim você está bem, né? Então, porque o estrangeiro, repito, ele teria que estar com um passinho atrás, né? Preconceito existe, nós brasileiros também temos, nós seres humanos somos repletos de defeitos, né? E às vezes a gente percebe, às vezes não. Mas o objetivo aqui era colher depoimentos de mais brasileiras ou brasileiros aqui na Itália que tiveram ou não essas experiências, para que isso fique disponível para quem está buscando essa informação, para quem quer vir para cá, para quem está chegando aqui, não para criar polêmica, né? Então, a partir do momento que você fala em base a fatos reais, a acontecimentos, e é o que eu estou falando, que foram N casos que aconteceram especificamente comigo, né? Até mesmo no meu trabalho, que eu há anos me posiciono, interajo com órgãos públicos, tive que discutir com o diretor de uma agência dela entrada que não estava querendo providenciar um código fiscal para um cliente meu, porque o código fiscal, o que é que estava errado, ele retificou todos os documentos dele, só que ele não retificou o passaporte. E aí, foi bem no começo, foi um erro, e aí fez o código fiscal errado. Com aquele código fiscal errado, não dava para seguir o processo de cidadania. Eu tive que primeiro ir para o consulado brasileiro em Milão, fazer um outro passaporte para ele correto, em base à certidão de nascimento dele, retificada, e depois voltar na agência de entrada com outro passaporte. E daí falar, olha, preciso que vocês me façam o código fiscal correto em base ao passaporte correto. Ah, isso aí eles acharam que era uma fraude, né? E não queriam, só que sem aquela correção não tinha cidadania italiana. Eu tive ali que me posicionar, ainda mais falando com estrangeiro. Então, assim, você, para trabalhar, interagir com o órgão público, não dá para você ali, todo ali, ai, que cabelinho bonitinho, ai, que bonitinha, você todo... Você tem que chegar de igual para igual, você tem que ter posicionamento, você tem que ter conhecimento do que você vai falar. É no banco, é na agência dela entrada, é no correio, onde você quer. Porque você não pode ir ali para você se deixar ser tratada como uma figura ou frágil, ou ai que bonitinha, ai que boazinha, ai que... Não quero isso, eu quero ser tratada com respeito. Então, eu tenho uma postura já um pouquinho rígida, proativa, e como diz uma amiga minha, você acaba atraindo, porque como você coloca uma couraça aqui, eu tive situações pontuais que me fizeram também enrijecer, né? Então, eu coloco uma couraça e eu já tenho esse dispositivo proativo, né? De já, se me falar A, eu já respondo B, C, D. E aí, o que acontece? Sempre com muita postura, né? Mas comigo não dá. E aí, isso tudo atrai, né? É uma questão de onda, de energia. E tem casos que eu tenho uma amiga que fala, ai, Marta, e eu comigo é tudo maravilhoso, eu não sinto nada disso. E aí, eu acho muito bem. Eu falo, graças a Deus que ela não sente nada disso. Porque o importante é nós estarmos bem. Mas a gente sente no olhar. Eu sinto no olhar, né? E então, nos últimos anos que eu tive a experiência de rodar muitos órgãos públicos e ter que interagir de igual para igual, e aí a gente vê. Então, a impressão que eu tenho é essa, tá? Então, não quero generalizar, mencionei em que região da Itália eu me encontro, por ser uma questão, acho que uma região mais fria, menos calorosa, vamos dizer, menos acolhente, pode ser que em outras regiões sejam diferentes, né? A impressão que eu, Marta, tenho é essa, muitos casos pontuais aconteceram comigo, queria conhecer o caso de vocês para a gente, efetivamente, repito, ajudar quem está buscando para essa informação e não polemizar absolutamente nada, porque isso aqui é um ponto de vista, cada um tem o seu e cada ponto de vista deve ser respeitado, tá? Eu digo sempre que se eu estou aqui, é aqui que eu ganho meu pão de cada dia, é aqui que eu trabalho, é aqui que eu moro, é aqui que mora meu marido, enfim, eu sou agora ítalo-brasiliana há tantos anos, né? Sou brasileira e italiana, então não guspo no prato que eu comi, gosto da Itália, mas, logicamente, também
consigo ver tudo que tem de bom no meu país, né? Tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. E assim como também no Brasil, talvez muitos estrangeiros sintam preconceito, né? Também não italiano, não americano, não francês, não o holandês. O meu marido, quando vai para o Brasil, brasileiro parece um bicho bobo, ele é recebido com um tapete vermelho, levo ele no hospital, fazer um exame, tudo bem, foi no Albert Einstein, porque era na verdade, era um médico específico que só atendia dentro daquela unidade, foi indicado, ele estava com um problema sério, e começa a abraçar, olha, minha filha tá fazendo curso em Milão, você de onde é? Leva ele para fazer exame médico lá no Palmeiras, no Palestra Itália, isso já há muitos anos, né? Que eu era sócia naquela época do Palmeiras, e começa a falar italiano com o Franco, meu marido, e começa já a falar, olha aqui, não sei o que. Quer dizer, dá meia hora falando da Itália e 10 minutos falando da consulta médica. E aí o brasileiro, quando vê um italiano, ele se posiciona de uma maneira diferente. Aí vai no banco, o gerente todo gentil aqui, aquela distância, aquela frieza, né? Que parece quando eu entrei no banco. Eu fiquei no banco 20, 21, com 15, que eu tô aqui há 35 anos, o estilo, a frieza, né, que se sentiu o prefeito da cidade, um gerente de banco, é como é aqui hoje, tá? Então, toda essa distância existe aqui, né, de relacionamento. Então, o meu marido adora ir pro Brasil, porque ele é colocado lá em cima. Não posso dizer que para mim a experiência é recíproca, tá bom? Deixa aí nos comentários o que aconteceu com você, se você concorda comigo ou não, no sentido existe ou não existe preconceito. Porém, eu respeito o meu ponto de vista, respeito o teu e também quero ser respeitada. Um abraço, fiquem aqui comigo no canal e vejam mais vídeos sobre o mundo da cidadania italiana, sobre curiosidades na Itália.